Bom, estou muito, muito, muito feliz de receber aqui hoje, receber entre aspas, né? Porque ela não pode estar aqui, estamos por Zoom, de novo, como de costume, apresentadora, empresária, uma das maiores apresentadoras do Brasil, aliás, que eu sou fã incondicional, já te falei isso. Eliana, é um prazer enorme ter você aqui, é uma pena, já falei para você que essa aí vai ser a parte 1, a segunda você tem que fazer aqui no estúdio. Eu tô, tipo, enlouquecida com o teu estúdio, vendo tudo isso, essas fotos, essa história do futebol aí. E parabéns pelo programa, pela estrutura. Mesmo que a distância, a gente já percebe que é uma coisa de muito bom gosto e cuidado, né? Pô, vindo de você, nossa senhora, isso é mais do que elogio. E vem cá, não, aqui tem de tudo, tem de futebol, tem de música, tem de cinema, tem muita coisa. Você tem que vir aqui mesmo pessoalmente. Você vem muito pro Rio, né? Você tem um apartamento aqui no Rio, não é isso? Tenho. Eu não vou muito, nem tanto quanto eu gostaria. Eu gostaria de estar mais no Rio de Janeiro, mas a minha vida, a família, todo mundo mora aqui, né? Mas sempre que eu posso, eu vou pro Rio. E eu adoro o clima do Rio de Janeiro, eu adoro, tenho amigos aí, é sempre gostoso quando a gente se encontra. Adoro, o Rio de Janeiro é realmente uma das cidades mais lindas do mundo, né? É maravilhoso. Quanto tempo você tem esse apartamento aqui, mais ou menos, sabe? Acho que quase 10 anos. Nossa, já tem isso tudo. Por isso você vem gravar muito aqui, né? De vez em quando você vem gravar aqui matéria, mole. Mais ao Rio de Janeiro, porque a gente tem uma audiência muito grande no Rio de Janeiro, né? Além de todo o Brasil, obviamente, tem algumas praças que assistem muito, né, o programa Eliana. Rio de Janeiro, curiosamente, mesmo sendo a cidade da Rede Globo de televisão, o nosso programa tem muita audiência aí no Rio. Ah, mas foi esse o tempo, né? A gente vai tocar nesse assunto, mas já mudou bastante o Rio de Janeiro. Só que você falou de futebol e você outro dia apareceu lá de comentarista. Comentarista não, você estava lá num jogo do São Paulo e Flamengo e tudo. Eu falei, pô, tô quase adicionando você de comentarista aqui, pô. Quero dizer que eu não ousarei em fazer qualquer comentário. A gente fala desse machismo estrutural, né? Que todo mundo fala que agora tem esse nome, mas é muito interessante porque na semana anterior o SBT ele comprou Libertadores e estava exibindo, o Theo José fazendo a narração, fazendo o comentário, etc e tal. Foi. E aí na semana anterior convidaram o Ratinho. Pô, o cara é homem, entende de futebol, etc e tal. Não aconteceu nada, não teve nenhuma repercussão. Aí convidam uma apresentadora mulher que teoricamente não entende nada de futebol, né? Mas rolou um alvoroço nas redes sociais de uma maneira, juro pra você, eu não tive, assim, eu não tinha a menor noção, porque eu falei, ok, aceito, tô lá, não quero ficar falando muito de time, etc e tal, mas posso estar como convidada, não tenho esse know-how para ficar comentando, não, Eliana, não é comentarista, é só uma convidada, né? É como se fosse uma torcedora, e você está pelo São Paulo, porque a minha família inteira é São Paulina, né? As crianças, o marido, é uma loucura. E eu acompanho na medida que eu posso. Eu ia perguntar isso, você acompanhava alguma coisa, mas acho que não, né? Mais ou menos. Eu acompanho quando eles estão assistindo, eu sento em frente à TV, curto, claro, já fui ao estádio várias vezes, acompanhar os jogos, já tive com os meninos do São Paulo, levando o Arthur, a família, etc e tal. O Arthur é meu mais velho, já entrei em campo, quer dizer, é uma coisa que eu gosto, né? É uma paixão nacional o futebol, amo que a gente, esporte é sempre maravilhoso, todos os esportes, e o futebol, eu tenho um carinho pelo futebol. Mas o que gerou de comentário, Júnior, foi um troço impressionante. Juro, aí começaram a fazer, rolou um quebra-pau na internet, porque ela não tem que ser comentarista, quem é ela para fazer comentário? Eu falei, gente do céu, futebol, eu tive que... Só a política ganha, né, do futebol. Futebol é difícil perder, mas... Stories nas minhas redes sociais, falar lá com os meus seguidores e assim, gente, eu não vou ser comentarista, eu jamais entraria nessa roubada, etc e tal, porque eu respeito muito, tem que estudar muito, tem que saber muito, e lá fui eu. E foi divertidíssimo. Eu amei. Você lembra que no grupo lá de WhatsApp nosso botaram lá uma notícia, né? Eliana vai comentar o jogo, aí você, não é isso não. Pelo amor
amor de Deus, gente, não é nada disso, porque gerou muito comentário, né? E aí foi uma delícia, os meninos me receberam super bem, foi gostoso, meu marido foi comigo e ficou nos bastidores, ele me dava umas dicas, Eliano, São Paulo ganhou de X a 0, barará. Aí eu cheguei lá, tipo, já quase que bem informada. Tô sabendo. Sabe? Teu marido é o mais, assim, fanático pro São Paulo, não? Aí da família? A família inteira é fanática pelo São Paulo. Não, você fala pra ele, eu tava falando pro Caio Castro hoje aqui, que é São Paulino também, que eu nos 2 mundiais que o São Paulo ganhou, 92 e 93, eu estava lá em Tóquio, no jogo, o jogo contra o Barcelona e contra o Milan, que é o sonho de qualquer São Paulino estar naqueles jogos, que o Raí fez o gol e tal, o Miller, então eu estava lá. Teve um que a gente entrou em campo depois do jogo, que os caras convidaram a gente, né? Eu, meu pai, todo mundo, a gente entrou no campo, depois de ver o São Paulo campeão mundial. Imagina o teu marido sabendo disso. Agora, me responde uma curiosidade agora de comunicador e também de alguém, né, que acompanha de fora esse universo. Qual foi para você a maior emoção no futebol? Você que é grande ídolo. Eu acho que todas têm a ver com o meu pai, né? Assim, meu pai... Como eu nasci em 77, os títulos dele brasileiros de 80, 81, 83, o Mundial de 81, eu era muito pequeno. Mas em 87, que foi a Copa União, onde foi o último título dele, no Flamengo, tinham mais de 130 mil pessoas no Maracanã quando ganhou, né? Tinha quase 150 mil. E depois as despedidas dele, principalmente no Japão, né? Quando ele foi para o Japão e a despedida lá, que o estádio inteiro japoneses chorando, e japonês não chora. Até vai falar que você esteve lá no Japão agora fazendo uma viagem, então você sabe da conexão com o Japão. E quando fizeram essa homenagem para ele lá, o que disseram pra gente os japoneses, falaram assim, não é que foi a maior homenagem para um jogador de futebol, foi a maior homenagem para um homem no Japão. Assim, ninguém nunca tinha visto nada igual, entendeu? Então foi uma coisa que mexeu muito, né? Acho que talvez tenha sido essa a maior emoção por estar ligada totalmente com ele, né? Não tem jeito, entendeu? Agora você imagina. Qual foi o jogador que você conheceu, que você achou mais incrível, assim, de ter conhecido? Além do seu pai, obviamente, não vale. Mas, assim, esse que você viu aqui, o Maradona. E aqui, esse estúdio fica num lugar onde tem a casa do meu pai, no terreno, e tem uma sala de troféus dele aqui. Uma sala de troféus absurda que todo mundo que entra aqui fica louco. E eu trouxe o Maradona aqui, porque ele veio no meu evento, no Jogo das Estrelas. Quando ele entrou na sala de troféu do meu pai, ele chorou. Ele chorou, pegou meu braço, olhou no meu olho e falou assim, este é o maior presente que um padre pode dar para su hijo. Ele falou, nunca esqueça disso. Esse é o Maradona, aqui na sala de troféu. Foi inacreditável, assim, entendeu? E ele era, para mim, o maior gênio. Eu não vi o Pelé jogando, então, para mim, o Maradona é o único que, quando falam, é melhor que teu pai, eu digo, tá bom, finge que... Eu aceito, porque tirando ele, eu não falo nenhum. Eu estou invertendo os papéis aqui, Júnior, pode seguir. Você que está acostumado a fazer muita entrevista, você está querendo me entrevistar aqui, Eliana. Pô, vou parar o programa. A gente nunca conversou sobre esses assuntos e é muito curioso, claro que sim, né? Você teve a sorte de nascer filho de um grande ídolo e de um universo que é uma paixão, né? É verdade. Não só nacional, mas mundial. Então a gente fica mesmo curiosa. Aliás, eu acho que a sua entrevista seria mais interessante do que a minha. Vamos inverter agora? Para com isso, para com isso. Tudo bem, mas então você pode me perguntar, sabe o quê? Do Japão, porque eu ia falar agora do Japão, que você fez uma viagem, eu vi que você falou que era a viagem dos viagens dos teus sonhos e tal. Pô, e de Japão eu entendo, né? Morei lá 3 anos. Eu fiquei encantada com a cultura de uma maneira geral, porque você tem ali 2 lados, o respeito pela história, pelo antigo, e a tecnologia andando lado a lado, né? Então incrível, é muito louco você visitar aqueles lugares que tem muita história e você tá num lugar que é extremamente tecnológico, tudo de muito moderno, as pessoas muito modernas, mas também o respeito, né, ao passado, enfim, é muito bonito de ver esse equilíbrio, né? Você ficou quantos dias lá? Eu fiquei 20 dias no Japão. Nossa! E foi bem bacana, porque a gente foi um pouco assim, receoso em função de ter ido com as crianças, que a gente não sabia o que encontrar, né? Que é uma cultura completamente diferente da nossa, mas
foi uma surpresa tão grata. Primeiro que, com relação à gastronomia, eu achei que a minha pequena de 2 anos não fosse encarar rigorosamente nada, né? E ela comia sushi, sashimi, tudo que você pode imaginar, ela comeu e amava, assim. Ela até no café da manhã, o café da manhã deles lá tem o arroz, tem o salmão, tem os chás. Nossa, ela comia super bem o café da manhã, era incrível para ela. E a gente gostou muito de passear por lá, a gente fazia muita coisa a pé, e ela também encarou direitinho. Então, assim, foram dias muito agradáveis que vão ficar para a história da nossa vida, né? Fora a educação, a coisa de não falar ao telefone, a coisa de não comer, né, em lugares públicos, você falar baixo. Já naquela época, uma coisa que causou estranheza, assim, principalmente nas crianças, as pessoas usando máscara. Eles já, em transporte público, já usavam máscara lá. E aí a Manu, principalmente, ela deu uma assustada as primeiras vezes que a gente saía na rua vendo as pessoas de máscara. Depois acostumou. E aí, infelizmente, essa pandemia que chegou, né, no mundo, fez com que ela ainda se acostumasse mais com essa realidade. Então, quando chegou aqui no Brasil, ela já via muita gente de máscara, ela já colocou a máscara numa boa, entendeu que tinha que usar mesmo. Você foi aonde lá? Tóquio? E você foi a outras cidades também lá? Foi para Tóquio, a gente foi para Nara. Foram dias encantadores, de muito aprendizado. E a gente quer voltar, né, em breve, porque as crianças amaram. A gente que ano que foi amou. que você foi? Foi agora, né? Porque tem 2 coisas, Eliana. Primeiro, eu fui morar lá em 92, né? Quer dizer, a primeira vez que eu fui em 91. Quando a gente chegou na casa que deram pra gente em Tóquio, eu achava que aquilo ali era, tipo assim, eu via o equipamento de som, parecia que eu tava no negócio dos meus sonhos, assim, que tinha coisa lá, videocassete do mundo inteiro, um monte de coisa que não tinha no Brasil. Quando você entra naquelas ruas, aquelas luzes todas, as lojas de eletrônica, que tem mais de 500 mil lojas de eletrônica, era uma coisa assim, já era muito avançado na nossa época. E isso que você falou, da maneira como o japonês se cuida, eu morei lá de 92 a 94, a gente nunca colocou o tênis dentro de casa, ou em nenhum local do Japão, casa de alguém, em nenhum. E aí, os mais velhos já usavam máscara em 92, e de repente antes, a vida inteira. Então agora na pandemia, eu fui em novembro agora, e já da mesma coisa, entendeu? Então hoje é uma surpresa pra gente, mas... O que é muito diferente da nossa cultura é que eles não... essa coisa de abraço, de beijo e contato físico, eles evitam, né? E a gente hoje, mais do que nunca, a gente entende o porquê, né? Que é saudável que não tenha esse... a gente agora com esse vírus e tudo, a gente percebeu isso, né? E lá eles, tipo, eles são muito educados, mas eles não te dão a mão, então é tudo, né, à distância, muito respeitoso. Você entra num táxi, você também não troca o dinheiro, você não dá o dinheiro na mão do taxista, né? O taxista coloca numa bandejinha, você coloca, então não tem um contato físico, também então você não pode abrir a porta. Isso foi uma coisa curiosa, né? Já me avisaram de cara, não põe a mão na maçaneta do carro, né? Não abre a porta, eles não gostam, tipo, o carro abre e fecha, você entra e sai, sem encostar nas coisas. E o que me chamou bastante atenção é ver os jovens se encontrando em lugares públicos para estudar. Isso é muito diferente da nossa cultura. Assim, a gente recebe muitas pessoas em casa, né? E lá, não só por questões culturais, mas também pelo espaço, que é mais reduzido do que aqui, lá os filhos vão estudar, por exemplo, numa lanchonete ou numa praça pública. Então isso, eu via muitos jovens estudando na rua, assim, em lanchonetes. Eu falava, mas o que está acontecendo? Ele falou, porque aqui, a gente estava com um casal amigo que mora lá há 10 anos, porque aqui não se recebe amigos, né? As famílias estão unidas, etc e tal, mas receber alguém em casa é alguma coisa muito, muito rara. O que é diferente do nosso país, né? A gente ama receber, a gente ama ter esse contato, enfim. Os apartamentos das pessoas são muito pequenos, muito pequenos. Não dá nem para receber a pessoa. Tem a questão do espaço físico e também
cultural deles, né? É. Eles não verem mesmo muita gente em casa, quando recebe alguém assim, que eles têm uma estima absurda. Mas muito interessante. As geishas, né? Também Nossa. encontrar umas geishas, tipo, para mim parece que estava dentro de um filme ali, foi muito, muito curioso também. No meio da rua, né? Elas vestidas assim de enfermeira, vestida de cabelo colorido, é uma loucura. As geishas eu encontrei especificamente numa área, né? Elas são elas quase não conversam com turista. Aí tem a área dos animes, né? Que daí tem a galera mais moderna. Acho que é em Harajuku, se não me engano. Aqueles Shibuya cabelos também, coloridos. Shibuya. É uma área que tem muita referência de moda, muito interessante. Então, assim, gastronomia, moda, tecnologia, religiosidade, bom, enfim, tudo muito diferente do que eu já tinha vivido na minha vida, e era um sonho poder estar no Japão, né? Eu demorei muitos anos, 40 anos, para conseguir ir até lá, e foi uma experiência incrível. Eu olhava para minha filha e para o meu filho e falava assim: que vida mansa, hein? Você com 8 anos, você com 2 anos, já aqui no Japão, que beleza. E você demorou tanto tempo. Demorei tanto tempo para conseguir conquistar esse sonho, né? Gastronomia, o pessoal sempre me perguntava isso, eu falava, cara, Tóquio é igual Nova York, é igual Paris, você tem de tudo. Então, tem mercados internacionais, tem de tudo. Tendo uma exposição agora em novembro que eu fui, e é uma exposição do negócio de luzes. Né? Eu fui também. Você foi? Então, quando eu fui em novembro, na mesma semana que eu estava lá, a Kim Kardashian apareceu lá para poder ir nesse negócio com as irmãs. Depois o Bono do YouTube estava lá no mês seguinte. Eu falei, cara, só tem... Todo mundo vem para cá, entendeu? Tóquio era... Júnior estava lá, a Eliana também estava lá. Pelo amor de Deus. Eliana, eu fui num show do Michael Jackson em Tóquio. Foi a única vez que eu vi o Michael Jackson ao vivo, foi em Tóquio. Que legal. Uma das primeiras fileiras. Fala. Respondendo a sua pergunta, eu estava em Tóquio, Kyoto... Deu Google aí. Nara e Hakone. Então foi muito, muito bacana, foi muito especial mesmo. Assim, quero voltar em breve. Que bom. Eu estou muito feliz porque meu pai está lá trabalhando lá, então eu não vi a hora deles dois saírem dessa pandemia, porque eles ficaram aqui 6 meses juntos. Foi a primeira vez que eles ficaram 6 meses juntos, sem ninguém viajar na vida. E eles têm mais de 64 anos, né? Então eu queria mesmo que eles ficassem lá. No Japão não tem quase caso nenhum. Agora entrando no assunto de Covid, mas você vê, no Japão, assim, lá eles, quando tem 10 casos, eles fazem um alerta, tal, não sei o quê, quer dizer, outra cultura, né? E se alguém gravasse, filmasse aqui a nossa saga para poder entrar aqui agora ao vivo no Zoom, é o retrato do que a pandemia fez com a gente, né? Porque, assim, é uma loucura, você tá aí, a gente travou várias vezes, estamos tentando... Você pegou esse maldito Covid, eu ainda não dei esse azar, mas você pegou. Como é que foi para você na época que aconteceu? Porque eu soube que a tua família não pegou, né? Você que pegou, e aí foi a confusão toda. A sua filha, você tinha que ficar separada da tua filha, do teu filho. Então, me conta um pouquinho como é que foi isso. Então, Júnior, eu fiquei, assim como o mundo, né? Eu fiquei isolada por quase 4 meses. Com meus filhos, meu marido, isolada mesmo. A gente saiu da cidade, a gente foi para o meio do mato, porque viver aquele medo todo, estando em contato com a natureza, meio do mato mesmo, assim, para a gente ia ser um pouco mais tranquilizador, e a gente ia deixar as crianças um pouco mais em contato com o ar livre, ia ser menos... digamos, preocupante do ponto de vista psicológico para eles. Porque o mundo parou, né? A gente parou de trabalhar, eles pararam de ir para a escola, a gente deixou de ter contato com familiares, com amigos. Então, foi um caos que se instaurou no mundo e que a gente teve que se adaptar. Então, a melhor maneira que a gente encontrou de viver esses momentos foi ficando da maneira mais reclusa possível, segura, mais em contato com a natureza. Porém, eu comecei a receber chamados da TV, assim, olha, as coisas estão começando a se flexibilizar, você não é do grupo de risco, dá para você voltar, se você se sentir à vontade. Lá nessa
nesse momento de isolamento, eu já trabalhava de maneira remota. Então, eu fazia office para o programa, narração, eu gravava ação de merchandising com o celular mesmo, e uma luz assim que eu já tinha em casa lá. Então, eu fazia ação de merchandising e enviava para a TV, tudo de forma remota. Então, eu trabalhei nesse isolamento, mesmo sem ter contato com as pessoas, que é o que a gente está fazendo agora. Sim. Mas chegou um momento que eles pediram para que eu retornasse se eu tivesse à vontade. E eu fui. Eu falei, não, estou à vontade. O primeiro dia que eu saí foi um pouco assustador, porque ver a cidade inteira de máscara, se por um lado foi algo que me deixou feliz pela consciência, né, das pessoas, está todo mundo consciente que a gente precisa se cuidar, todo mundo se cuidar. Por outro lado, eu falei, gente, parece que isso não é real, né? Isso que a gente está vivendo, meu Deus, nunca imaginei na vida ver estas cenas, né? Então, a primeira vez que eu saí de casa me deu um pouco de medo, sinceramente, eu preciso te dizer isso. Quando eu cheguei na TV, a TV estava toda modificada, com distanciamento, ninguém, assim, só uma pessoa por vez podia entrar no meu camarim. Então, se eu tinha que passar parte do programa, entrava só o diretor, não podia entrar diretor, produtor, maquiador, cabeleireiro, não tinha isso mais. Então, eles estavam regulando realmente a entrada de pessoas dentro do camarim, mas quando eu entrava em cena, tinha um distanciamento, mas já tinha mais gente por perto e eu não usava máscara, né? Então, certamente foi ali algum descuido, algum material de cena que eu peguei e que eu coloquei a mão no rosto, alguma coisa aconteceu ali pela falta da máscara. Por isso que eu falo que a máscara, o álcool gel, que era uma coisa que a gente usava bastante lá, principalmente a máscara. Eu fico andando com isso aqui o dia inteiro, o dia inteiro, tudo que é lugar. Eu também. É álcool gel, é álcool 70, é máscara, é fundamental, a gente não pode descuidar. Mas como eu estava em cena, e cena não daria para fazer o programa apresentar de máscara, infelizmente o vírus me pegou. Graças a Deus, eu não passei para ninguém que estava do meu lado, porque eu estava assintomática. E eu descobri logo, então eu poderia ter passado para minha mãe, que é grupo de risco, eu poderia ter passado para os meus filhos, para o meu marido, e eu descobri rapidamente, porque já que eu estava voltando ao trabalho, eu pensei, bom, eu vou precisar sair mais de casa, então eu estou sem babá, estou sem cozinheira, estou sem arrumadeira, estou sem gente para me ajudar em casa. Eu estava fazendo tudo, eu e meu marido, a gente estava dando conta de tudo. Limpar a casa, cozinhar, a gente fazia de tudo com o maior prazer, como se a gente não estava saindo de casa, então a gente tinha tempo para isso, né, para cuidar das crianças. Mas como eu ia começar a voltar a trabalhar, e ele também, falei, vamos testar todo mundo, vamos testar as pessoas que nos ajudam aqui em casa para ver se as pessoas podem voltar e se elas querem voltar. E aí foi nessa de testar todo mundo, testar a família, testar as pessoas que nos ajudam, que eu descobri que eu era a única que estava com Covid. Caramba! Sorteada! Então aí recua, parei de trabalhar novamente, aí ninguém mais por perto, aí ninguém mesmo, né? Nem filho, nem marido, ninguém. A minha irmã e meu marido, eles ficavam cuidando de mim à distância, me levavam comida no quarto, fiquei realmente isolada da família por 15 dias. Foi difícil por conta da Manuelinha, que era muito pequena, a mãe da noite para o dia não podia dar banho, não podia fazer dormir, não podia dar almoço, não podia dar jantar, não podia dar um abraço, não podia dar um beijo, e a gente vinha de uma relação muito próxima, afetiva, de muito contato, né? Então, foi difícil, assim, de uma hora para outra eu tive que interromper tudo. O Arthur já entendeu um pouquinho mais, mas pelo fato de eu estar assintomática, eu consegui permissão do médico de deixar minha porta aberta. Então, eu coloquei uma grade onde as crianças não podiam avançar, mas elas podiam me ver. Então, eles me viam, eu brincava, cantava, menorzinha, trocava uma ideia com o Arthur, etc e tal, mas eu não tinha contato físico. E aí, quando tudo passou
E eu falei, doutor, eu posso agora dar um abraço nos meus filhos? Foi um dos momentos mais emocionantes, assim, dessa pandemia, foi ter vivido esse abraço, porque a gente é muito apegado e a gente precisa desse toque, desse carinho, ainda mais de filho, né? Com certeza. Pô, engraçado você falar o negócio da máscara, é que mesmo você vendo isso tudo que a gente está passando, o que está deixando todo mundo por quase um ano já praticamente sem tudo não é normal, e mesmo assim o que tem de pessoas, né, que resistem a isso, resistem à máscara, resistem eu não posso deixar de ir a show, aí tem show com 2.000 pessoas, eu não aguento, porque nossa, todo o sacrifício que a gente tem que fazer para poder... Você fazendo um programa sem ninguém ali, deve ser uma coisa... Para quem está acostumada com o público, para a gente que é, por exemplo, o jogador, ex-atleta, mas assim, os atletas de hoje, se eles jogar sem público, o público é uma parte essencial do que a gente faz, né? Do que você faz. Então, eu imagino... difícil, né? Para você entender que ainda tem pessoas que não querem admitir ou então pelo menos dar o braço a torcer. Né? Eu acho lamentável, né? Porque eu acho que com essa flexibilização que aconteceu por conta da diminuição do vírus, né? Dos infectados, as pessoas perderam a mão, né? Na ânsia de estar cansado, né, de ficar muito tempo em casa, começaram a extrapolar. E isso é muito grave. E o que está acontecendo aqui é gente que não precisaria estar doente, está doente, gente morrendo, o número de casos aumentando. Me parece, não sei, que vai haver um lockdown em breve, quer dizer, a gente vai passar por situações difíceis novamente, por conta dessa agonia, né, de querer sair de casa, como se isso fosse a coisa mais importante, e não é, né? Então, quando a gente fala do fique em casa, parece complicado. Se você fica em casa, se você pode ficar em casa, ótimo, você tem que trabalhar, beleza, se cuida. Agora, sair para balar, sair para se divertir, sem máscara, sem distanciamento, isso para mim é uma falta de respeito com o próximo, né? Não é consigo, porque a gente aprendeu com essa pandemia, né, Júnior, que assim, as nossas vidas estão interligadas. Com certeza. Que a gente não é ninguém sozinho nesse mundo, né? Esse vírus começou lá longe, veio chegando, por quê? Porque as pessoas não entenderam que a pessoa que mora do outro lado do mundo está conectada com a gente, nós somos responsáveis por tudo que a gente faz, né? Eliana, rapidinho, eu ouvi uma frase muito legal, que sempre que você fala assim, pô, não pode ir para casa, a pessoa fala assim, nós estamos todos no mesmo barco, cara, não estamos não, porque você tem casa, eu não tenho... Aí a menina falou isso para mim, ela falou assim, não, tá todo mundo na mesma tempestade. Uns estão com iate, claro, outros estão com um barquinho pequeno, outros estão nadando, mas está todo mundo na mesma tempestade. Dependendo da tempestade, até teu iate daqui a pouco vai virar. Então, cara, assim, uma das coisas que mais me incomoda, sabe? A pessoa falar, mas morre pouco, se você pensar bem, morre pouca gente, né? Se você olhar a população, eu falo, cara, não interessa. Se for a tua tia, o teu pai, a tua avó, você vai... Entendeu? Não interessa. Deixa de ser estatística, deixa de ser número de alguém do seu convívio, né? E aí, eu acho que é respeitoso você usar máscara, não só consigo, mas com quem está do teu lado, né? É fundamental que a gente entenda isso. Então, assim, é cuidar da gente para cuidar do outro. E mesmo se a pessoa não tiver essa consciência, tenha você essa consciência, né? Espere que o outro tenha. Se o outro não tiver, faça a sua parte, né? Então, o que eu vejo é um coletivo ao contrário. Ninguém está usando, então também não vou usar. Meu Deus do céu, que pensamento é esse, né? Vamos pelo correto, não pelo incerto, pelo errado, né? Eu comecei falando que empresária, óbvio, que todo mundo sabe, você tem vários negócios, vários produtos no seu nome, Você tem também, das suas empresas, você tem funcionários, porque eu vi muita gente que teve que demitir pessoas nesse tempo, teve que fechar a loja, Como é que foi no teu lado empresarial? No que você sofreu aí nesse tempo? Graças a Deus eu não precisei demitir, reduzir quadros de funcionários. A nossa
Nosso esquema já é um esquema enxuto, então eu consegui manter todo mundo. Que bom. O que eu fiz foi, por favor, fiquem em casa, né? E estão em casa ainda, né? E aí, por livre e espontânea vontade, as meninas vão uma vez por semana até o escritório, porque querem sair um pouco, porque querem trabalhar no ambiente delas, e aí elas nunca estão no mesmo dia, elas revezam, né? Mas mandar embora efetivamente, graças a Deus eu não precisei mandar ninguém embora, eu mantive todo mundo, tanto em casa quanto no escritório. Graças a Deus. Você consegue dizer o número de produtos, de coisas que você tem? Você tinha uma editora, não sei se você tem ainda, você não tem mais editora, né? Foram 10 anos da editora Master Books, né? Tá. Lancei obras maravilhosas de Fernando Meirelles, o ensaio sobre a cegueira, eu lancei o livro da Elis, a biografia da Elis Regina, Nada Será Como Antes, lancei o livro da Nina Pandolfo, que é uma artista plástica bem conceituada, lancei o livro da Carol Couto, do Paulo Coelho, do Celton Mello, o Palhaço. Ganhou prêmio, não ganhou a sua editora? Não ganhou prêmio? Sim, ganhou. Foram 10 anos que é um legado que eu deixo para os meus filhos, né? A qualquer momento eles podem reativar a editora. Foi um momento de empreender pela cultura, que eu sempre falo, né? Cultura nunca é demais. E não que televisão não seja cultura, é entretenimento, mas eu queria um pouquinho além. Foram 10 anos de um baita desafio. O ano passado, o ano retrasado, a gente encerrou a editora. Os licenciamentos, bom, ao longo da carreira foram mais de 200 licenciamentos, né? Tem gente que até hoje tem uma boneca, tem um melocotão, tem um brinquedo que eu lançava educativo, foram muitos discos vendidos, cinema também, eu fui produtora do filme Eliana e o Segredo dos Golfinhos, que a gente fez no MEC. Eu lembro. Hoje eu tenho os perfumes, agora é licenciamento mais para as mulheres, né? E sou muito mais focada em campanha do que licenciamento em si. Mas assim, por exemplo, o meu perfume da Jequiti é o mais vendido da empresa, né? Então já foram vendidos mais de 7 milhões de frascos do perfume Eliana. Caramba, que demais. É uma alegria muito grande, porque eu imaginava um dia. Eu lembro há muitos anos que a Luísa Brunet lançou um perfume e eu adorava o perfume da Luísa Brunet. Nossa, ela veio aqui no estúdio fazer o programa comigo. Nossa, impressionante. É o máximo, né? Máximo. Aí eu falei, gente, que coisa chique, né? Uma pessoa com um perfume com seu nome. Eu lembrava, garota, tava, nossa, mas ela é muito fina, né? Ela é muito chique. Aí os anos se passaram e eu fui convidada pela empresa para ter um perfume. Eu falei, nossa, mas... Gente, será que as pessoas vão usar o perfume Eliana? Mas espera, o que precisa ter para alguém usar o perfume? Precisa inspirar, você precisa ter uma história inspiradora, né? Eu falei, mas será que eu tenho uma história inspiradora? Será que as mulheres vão se inspirar na minha história de vida para usar o perfume? Eliana, a gente fez uma pesquisa e sim. E aí, era de fato uma verdade, eu fiquei muito lisonjada, assim, muito realizada mesmo como profissional e como pessoa, de toda a minha carreira, da onde eu vim, para onde eu cheguei, de tudo que eu construí, de saber que eu inspiro as pessoas e que o perfume é uma forma das pessoas se inspirarem também em mim, na minha carreira e seguirem, né, perfumadas com o nome, com o perfume Eliana. E isso inspira a vida dessas pessoas, e eu não sabia. Então, mas talvez isso explica o sucesso, além da fragrância, que eu entro em absolutamente tudo, né? Desde o início do conceito da fragrância até a execução, até a finalização, a embalagem, tudo. Isso desde a época que eu trabalhava com as crianças, eu escolhia rigorosamente tudo. As muitas empresas, que até hoje tem muita gente que chega no escritório e quer fazer licenciamento, e se não é um produto que eu acredite, que eu acho que, tanto licenciamento como campanha, eu agradeço, mas não concluo o trabalho, porque eu acho que tem que ter uma verdade, né?
Então, o sucesso do perfume também tem muito a ver com essa minha verdade, com fragrâncias que eu acredito, que eu uso, e é tudo muito bem feito, muito bem feito. Mas você sabe que, olha, a filha tá aí, vai aparecer na tela. Gente, vem aqui. Ela tem que conhecer a minha filha, tá? A Larissa, que tem 3 anos. Olá, Tudo oi? bem? Então, agora vai lá. Ela adora dar um oi nesses encontros remotos. Gente, trabalhar de casa é isso. Estamos acostumados com isso. Mas você sabe que você falou o negócio do perfume e da tua carreira. Com certeza eles fizeram uma pesquisa, porque faz essa pesquisa não só de popularidade, mas também de um nível de rejeição. Eu tenho um exemplo, né, aqui do meu pai. Você deve ser uma das pessoas, toda celebridade passa por isso. Você tem gente que fala bem, que fala mal. Agora, você em especial, se fossem fazer uma pesquisa de rejeição, é quase que... Porque é impressionante. Todo mundo que eu falo de você, é quase impossível alguém falar, não gosto da Eliana. Entendeu? É muito difícil. Você é uma pessoa muito querida. E eu vi agora, eu que cresci vendo... Não vou falar que você é muito mais velha que eu, não, porque a gente está na mesma faixa. Mas assim, eu cresci vendo a Xuxa. E aí, recentemente, você, a Angélica e ela, vocês fizeram um encontro e tal. E eu fico me perguntando, por que não tem mais aqueles programas infantis que a gente via quando eu era pequeno, com as crianças ali? Eu não vejo o porquê disso, qual é a desculpa de não ter mais isso, de a gente viver de Peppa Pig e outras coisas, e celular agora, YouTube agora, assim. Por que não tem mais, cara? Você tem Netflix, você tem essas coisas todas, qualquer um poderia, né, criar um programa desse infantil com crianças ali, fazendo brincadeiras. Por que você acha que não tem mais isso? Porque eu acho que a lei, porque para você trabalhar numa TV, querendo ou não, é comercial, precisa ter um retorno comercial, né? E a lei restringiu muito campanhas comerciais dentro do universo infantil, o que inviabilizou comercialmente os programas infantis na TV. Mas a gente tem ídolos dessa nova geração nas redes sociais, na internet. Na TV não, porque é uma outra forma de comercializar, né? Então, por lei, hoje é inviável você ter um programa, estou falando da parte comercial, né? Eu não sabia disso não, é interessante isso. A parte artística, eu acho que mudou um pouco o perfil, né? Você, por anos, era uma apresentadora, com dançarinos, com plateia, com games. Hoje as crianças, elas estão ligadas em outras atividades, né? Não só no videogame, mas na música, mas é um outro timing, né? A criança hoje não tem mais paciência de assistir um programa num determinado horário. Hoje elas fazem os horários que elas querem, né? Então elas acessam o YouTube, elas acessam as plataformas da maneira e do horário que elas acham que convém a elas. Então a televisão ainda é o maior veículo de comunicação que a gente tem, mas para essa nova geração, as redes sociais, a internet, o YouTube, enfim, é a nova forma de se comunicar e de se entreter, né? É que talvez, de repente, elas ficam muito sozinhas, né? Porque cada um tem a sua própria experiência com o celular na mão e não se juntam mais as crianças. É a única coisa que eu acho que mais até do que televisão. O que a gente tem que, como pais, né? A gente tem que tirar, assim como a minha mãe não permitia que eu ficasse muito tempo em frente à TV, eu não permito que meus filhos fiquem muito tempo em frente à tela, né? Seja TV, ou seja computador, ou celular, ninguém tem aqui em casa, mas um iPad, eu não permito, porque eu sei que tem um mundo de experiências sensoriais importantes para serem vividas fora da tela, né? Então, você ter um amigo, o contato físico, ouvir, né, outras coisas, sentir cheiros, pisar numa grama, mergulhar no mar, quer dizer, estar em contato com os animais, tem certas coisas assim que não existe tecnologia que vá suprir. Então,
a nossa obrigação como pais e adultos, que a gente já viveu isso no passado, é que a gente faça com que as crianças vivam isso também, né? Porque a coisa que a gente vê muito assim, vai almoçar, vai jantar, as crianças vão junto, mas as crianças não se sociabilizam com os pais, né? Coloca um celular na mesa, a criança fica no mundinho dela, fica quieta, mas deixa de vivenciar uma experiência de ver gente, de ver aquele prato chegando, ou de conversar com o pai, conversar com a mãe, ou que não seja num restaurante, mas que seja dentro da própria casa, né? Dar o bom dia, dar o boa noite, fazer dormir, o beijinho, o abraço da manhã, quer dizer, são coisas tão simples, né, que não requer recursos, né, para você fazer e que a gente precisa alimentar todos os dias, porque senão as crianças ficam no cantinho delas e a gente fica no nosso, porque é uma loucura que a gente está vivendo de maneira remota, a gente tem trabalhado até muito mais em home office do que se a gente estivesse saindo e voltando, né, porque não tem limite, mas a gente tem que alimentar isso nas nossas crianças. Mas eu não tenho dúvida que a coisa do on demand, né, você quer assistir uma coisa e vai buscar aquilo que você quer assistir, é o que a nova geração hoje busca, né? Diferentemente da gente que tinha uma programação na TV que você parava lá, 3 horas da tarde, eu vou assistir o programa da Eliana. Às vezes 3 da tarde eles não podem, mas eles vão buscar no YouTube. Então, isso é muito interessante. É uma nova maneira de pensar. Nós que estamos nesse veículo de comunicação, que é a TV, a gente tem que se reinventar, por isso que eu tenho as redes sociais, por isso que eu converso com o meu público através do Instagram, através do Facebook, Twitter, etc., porque eu quero me manter viva com essa nova geração, né? Eu quero conversar com eles, com os amigos dos filhos. Eu estou no TikTok porque meu filho falou, mãe, você precisa estar no TikTok, né? Os meus amigos adoram o TikTok. Você vai conversar com uma galera jovem. Meu filho tem 8, quando ele me falou isso, ele tinha 8, agora está com 9 anos. Eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso, Arthur, então tá bom, então eu vou me conectar com seus amigos. E ele ia me dando briefing do que estava rolando no TikTok, me dava as dicas e eu fazia. E dava super certo. Pedra, papel, tesoura. Agora vai na testa. Eu acho que a gente tem que se reinventar sempre, não dá para ficar parado. Deve ter sido o quê? Uns 2 meses atrás, mais ou menos, quando a Andréia Sorvetão esteve aqui com o Conrado, a gente estava até falando de você. Vou até te mandar a hora que a gente estava falando de você, que ela falou, que eu falei assim, a Eliana, ela fazia programas infantis. Eu me lembro muito bem daquela transição sua para os programas de jovens e depois de adultos, que eu me lembro de estar assistindo você ainda com não vou dizer criança, mas jovens e adolescentes, e eu via você já se comportando ali, tentando pelo menos se comportar um pouco diferente já, usando uma outra linguagem, né? Tipo assim, aí eu até brincava, falava assim, acho que a Eliana tá querendo fazer já programa fazer um negócio mais ligado aos adultos e tal, porque é um período de transição muito legal. E eu acho isso interessantíssimo, porque dificilmente você vê pessoas fazendo essa transição tão, não vou dizer perfeitamente, mas assim, tão suaves, sabe? Tão boas como você fez. E você hoje virou um ícone da televisão, de todo mundo, dos adultos, dos artistas, todo mundo. E me conta um pouquinho como é que foi isso para você, assim, você ter que mudar, entendeu? Se você, na época que você estava trabalhando com criança, você já se via fazendo isso. Então, adaptação, né? Quem não se adapta se extingue. Então, eu precisei me adaptar a uma nova era. Os programas infantis estavam acabando, e por conta dessa questão comercial. Sim. E eu precisava me reinventar como profissional e precisava provar para quem na época eu estava trabalhando, que era a Rede Record, que eu era capaz de não só falar com o público infantil, mas falar com o público de uma maneira geral. A princípio, a ideia era que eles iam me colocar num programa à noite. Mas eles fizeram uma pesquisa e a pesquisa apontou que o programa que a gente queria apresentar à noite tinha cara de domingo. E foi uma
baita surpresa para mim, para a TV, para todos os envolvidos, porque não havia programa dominical de auditório com mulher. Quer dizer, já houve no passado alguns programas, mas assim, naquele formato, estilo programa do Silvio Santos, do Gugu Liberato, do Fausto Silva, não. Então, todo mundo falou, mas será que vai dar certo? E eu falei, não, eu pensava internamente, tem que dar certo. Tem que dar certo, porque claro. esta é a hora da minha virada. Eu preciso que dê certo. Então, eu comecei a fazer, eu precisei fazer terapia, porque o meu comportamento, depois de 16 anos trabalhando com criança, era um comportamento um pouco infantil para a minha idade. Sim. Então, porque naturalmente, quando você fala com uma criança, você infantiliza a sua voz. Ai, que bonitinho, ai, que legal. Então, assim, a minha voz era mais fina. Eu nunca usava unha pintada de cores vibrantes, nem passava batom vermelho. Usar um decote, me colocar como uma mulher super feminina em frente às telas apresentando o programa para a TV, nem pensar. Você tinha essa preocupação, né, de não sensualizar, de não passar essa imagem, né? Com certeza, eu tinha que seguir de maneira muito correta para falar com eles, para me comunicar com eles, e a minha imagem também tinha que ter a ver com esse universo. Bom, então eu tive que trabalhar tudo isso internamente, ou seja, quando as câmeras ligavam e começava, eu tinha que entender que eu não falava mais com o público infantil. Quando eu escolhi uma roupa, eu fiz trabalho com uma sexóloga, a Maria Helena Matarazzo, e ela falou, Eliana, solta essa mulher que está aí dentro de você. Você não trabalha mais com as crianças, agora você trabalha com a família brasileira. Pode, se permita colocar um decote, se permita colocar uma mini saia, se permita ser uma garota de 30 anos de idade. Sim. Em frente às telas. Antes você não podia, porque fazia parte do seu trabalho. Agora é o contrário. Mostra quem você é. Ela me ajudou muito. Então, foi muito especial ter podido liberar realmente esse meu lado mais feminino, mais mulher, de opinião, falar mais sério. E o público me abraçou de uma maneira muito bacana. E foi logo na estreia. A estreia foi muito boa de audiência. 6 meses depois, a área comercial já estava super feliz com o retorno comercial do programa. As pessoas começaram a entender que eu não trabalhava mais para o público infantil. E assim foi. Eu estou indo para 16 anos ininterruptos aos domingos, dentro de um ambiente onde só havia homens, né? Então, alguns programas de mulheres entraram e saíram, mas não permaneceram. Então, eu entrei num hall masculino, representando as mulheres e falando sobre tudo. Não é porque é um programa de entretenimento que a gente não aborda temas mais polêmicos, como a violência doméstica, como pedofilia. A gente sempre trata dos assuntos que precisam ser tratados com seriedade, e acho que esse é meu papel, né? Também a ajuda do terceiro setor é uma coisa que eu sempre trago para dentro do programa. Me faz bem, né? Eu sei que o meu papel não é só de alegrar, mas é também de alertar, de informar, de alguma maneira ser mais útil do que só entreter. São quantos anos de carreira se juntar com... Quanto? 30. 30 anos de carreira, meu Deus, você começou com, nossa, muito novinha. Você vê agora, você falar isso tudo, e a gente vê rede social agora, você vê o teu Instagram, acho que são 27 milhões, 26 ou 27 milhões de pessoas. 1,7 milhões, a gente está com 26,9, né? Cara, que loucura. Como é que você fica quando você olha assim? Porque cada ano deve aumentar mais e você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Depois de 30 anos de carreira, você vê outro mundo, né? Um outro mundo, é uma loucura isso. É isso, né? Você estar em comunicação com as pessoas que te admiram, que gostam de você,
além da TV, né? Eu acho importante manter esse contato além da TV. A TV é o meu coração, é o coração da minha carreira, né? Mas outras plataformas estão se mostrando muito fortes também, né? Então, eu tenho um baita carinho pelas pessoas que têm interesse no meu trabalho, porque não é só pessoal, né? Mas é também profissional. E é uma mescla de muita coisa, principalmente de um lugar onde eu tenho voz e onde as pessoas sabem que ali elas vão ter informação de mim, a informação, qualquer dúvida ou qualquer coisa que saia a meu respeito, as pessoas já sabem aonde buscar a informação correta, né? Isso é maravilhoso, porque por muitos e muitos anos o artista ele também não tinha voz, não era só o público, né? Hoje o público tem voz, fala, se conecta com o seu ídolo ou dá a sua opinião. Claro que tem toda aquela questão do cancelamento, do ódio, isso é nas bobagem, redes sociais, mas é bobagem. É humano, infelizmente, mas também tem muita gente bacana que vai lá para construir, que vai lá para dar uma palavra amiga, que vai lá para estender a mão, né? E que vai para apoiar, e que vai para incentivar. Então, eu acho que a gente ganhou voz de uma maneira geral, tanto o artista, a personalidade, né, o esportista, enfim, de uma maneira geral, as pessoas estão se comunicando mais através das redes sociais. Então, quem quer saber a meu respeito hoje, pode ficar conectado no @Eliana, né, que é o meu Instagram, que está tudo lá, né? Então, desde as minhas comemorações, desde as minhas dificuldades, quando eu tive que interromper o meu trabalho para ter a Manuela, que eu fiquei 5 meses fora do ar. Você fez um post muito, muito bonito ali no Instagram, que tocou todo mundo. Nossa, foi impressionante aqui. Eu vivi o que muitas mulheres estavam vivendo e que já viveram, né? Que é uma gestação de risco seríssima. E eu tive que interromper o meu trabalho, a minha vida, por amor, né? Eu não tive outra escolha e nem queria ter. Quando a médica falou assim, ou você fica deitada aí, ou você vai colocar em risco a vida da sua filha, eu digo, não tem outra opção. Por amor, é por ela, eu faço tudo e faria tudo de novo, novamente, com o maior prazer do mundo. Com certeza. Sabe o que eu acho mais legal, eu acho mais assim importante nessas redes sociais é que pessoas como você, como a Elisa Brunet, que a gente fala de violência doméstica, como tantos outros, é que as pessoas antigamente elas tinham que buscar profissional ou tinham que, sei lá, recorrer a amigos ou às vezes um silêncio, né, que ela não podia falar aquilo porque ela não tinha referência se outras pessoas tinham isso. Então hoje não só violência doméstica, como depressão, como você vê tantas pessoas amigas nossas, pessoas famosíssimas que a gente nem imaginava, né, que tinham isso, e estão ali falando, e o fato delas falarem né, estão ali expondo uma parte da vida delas que ninguém sabia, isso faz com que muita gente que estava sofrendo ali em silêncio e estava preocupada, né, a fulana também tem, eu vou ali falar com ela, entendeu? Eu vou ouvir o que ela tem para dizer. Então, assim, isso inspira tanta gente, cara. É tão legal, né? As pessoas que têm essa voz, que podem falar, né? Eu acho importantíssimo, porque todo mundo tem problema, né, Júnior? A gente não vive como minha avó dizia, num mar de rosas. Isso não existe, né? Isso existe talvez num filme, num conto de fadas, e a nossa vida não é um conto de fadas, né? A gente, talvez o que as pessoas idealizem é que, como é uma pessoa que trabalha em TV, tem uma vida ilibada, uma vida sem problemas, uma vida... E não é assim, né? E eu acho que quando você consegue se conectar com o teu público da maneira que eu consigo através das redes sociais e mostrar que eu também tenho meus medos, tenho os meus problemas, os meus fracassos e as minhas dores, a gente se aproxima mais, porque é uma verdade, né? Quando eu postei recentemente eu lavando louça na casa de amigos, nossa, muita gente não acreditava, eu fiz questão de responder muita gente, claro, de maneira querida, engraçada, tudo, sem ressentimentos, mas assim,
como e por que ninguém acredita que eu lavaria uma louça, meu Deus do céu? A coisa mais normal do mundo, uma mãe lavar uma louça, né? Uma pessoa lavar uma louça. Não, por que não? Por que não eu? Porque eu trabalho em televisão? Eu não sou diferente de ninguém, é só que eu escolhi uma profissão que me deixa um pouco mais exposta, porque eu estou num meio de comunicação muito forte, que é a TV. Claro. Ponto. Mas nada muda. Eu continuo sendo mãe, continuo sendo esposa, eu continuo tendo que limpar a caca do cachorro, de lavar a louça, de limpar a casa, sabe? É normal. Eu faço isso e quem convive comigo sempre, a vida inteira, sabe o que eu faço. Quando eu estou na minha casa, eu faço. Quando não tem ninguém para me ajudar. Quando eu estou na casa de amigos, a gente está num ambiente colaborativo, onde a amiga está cozinhando, o marido está pondo a mesa. Por que eu vou ficar lá sentada? Que é isso, né? Quer dizer, isso não entra na minha cabeça. Eu não sou assim. Pode ser que tenha alguém que seja assim? Pode, mas não é meu caso. Então, muito curioso como as redes sociais podem aproximar a gente, né? Das pessoas, e como as pessoas entendem que, assim, temos problemas, como eu tive no caso da Manuela, temos medos, temos tristezas, temos angústia, é normal, como eu peguei a Covid, né, e fiquei com muito medo, e é bom a gente poder dividir exatamente por isso mesmo, por essa razão. Aposto que quando você colocou lá, vou ter notícias boas e vou enfrentar isso e vou fazer não sei o quê, eu aposto que tem muita gente hoje que deve dizer, pô, eu estou passando por isso, mas eu vi a Eliana falando que ia passar por isso, então também vou lutar. Isso deve ser demais, né, para você ler essas coisas. Eu acho que nessa pandemia eu resolvi pensar positivo, sabe? Importante. Não que a gente não tenha medo, não tenha que ter medo e nem receio da realidade, pelo contrário, a gente tem que estar muito ligado nos fatos. Mas não, a minha vida ia ficar muito mais difícil se eu canalizasse só no medo, sabe? E aí eu resolvi começar a colocar umas frases e uma hashtag que perdura já por quase 6 meses, que é o vai ficar tudo bem, né? Porque a gente tem que mentalizar coisas boas, é assim que eu vivo a minha vida, sabe? Por mais que, quando eu estava no leito do hospital e com muito medo, eu mentalizava muito. Ai, Deus, me ajude, vai dar tudo certo, minha Nossa Senhora Aparecida, vai dar tudo certo. Eu orava, eu pensava positivo, eu meditava, eu fazia, sabe? Porque se eu ficasse pensando só no problema, só no medo, ia ser pior para mim aquela situação. Então, assim, se eu tenho uma contribuição para dar, de uma maneira geral, por quem esteja passando por um momento difícil da vida, tenta pensar um pouco, vai ficar tudo bem, né? Pela pior situação que seja, sabe? Porque se a gente somatiza, fica só no problema, o problema fica maior ainda, fica mais pesada a vida, fica mais difícil a vida, né? Eu recebi um psicólogo aqui que ele dizia que tudo está aqui, tudo está aqui. Exato. O vai ficar tudo bem foi uma maneira de eu também escapar dos medos, sabe? E foi bacana para mim, foi bacana para quem está ali acompanhando as redes sociais. Eu percebo que as pessoas se identificavam muito com as frases, que eu fazia a curadoria, ia buscando, ia trazendo, sabe, coisas que tinham sentido com aquele momento. Então, eu gosto de ter um mindset positivo, sabe? Com certeza. Eliana, para terminar aqui, eu ia falar que como eu fui atleta, eu fiz evento minha vida inteira, então eu estou só há 2 anos fazendo isso aqui, e as pessoas já ficam em 2 anos, porque como eu fiz muita entrevista internacional, com artistas de fora, apesar que a Eliana já bateu todos eles aqui agora, mas assim... Mas as pessoas perguntam quem foi a pessoa mais, a maior história, a pessoa mais importante, ou a mais engraçada, sei lá, não sei o quê. Como você teve não só do Brasil, aqui todo mundo, de Neymar, a qualquer um que falar, e você fez com a Demi Lovato, você fez com o Justin Bieber. Qual foi a mais, eu não vou te dizer assim, a melhor, ou mas de repente a mais inesquecível sua entrevista que você fez? Tirando essas 2 perguntas que você fez para mim aqui, que já foi um momento incrível. Mas fala aí, o que você... Inesquecível? Caramba! Olha, as histórias dos nossos artistas são histórias muito tocantes, assim, do ponto de vista
de superação. Toda vez que eu sento para conversar com um artista nacional, eu fico sempre muito encantada da onde que eles vieram, né? Da onde brotou aquela flor e o jardim que eles conseguiram conquistar. É muito bonito, porque a gente tem histórias muito lindas, assim, até de momentos difíceis, de fome, de passar fome, de dificuldades mesmo sérias de vida, e aí a arte salvou esse artista, né? Então é emocionante de ver como a arte, o esporte salva as pessoas, né? Tira as pessoas das drogas, tira as pessoas de maus caminhos. Então é muito bonito, eu fico muito feliz em ouvir essas histórias. Eu gosto de contar histórias e gosto de ouvir histórias. Dos artistas internacionais, que sempre geram uma curiosidade no grande público, eu entrevistei Katy Perry, entrevistei Justin Bieber, entrevistei o Chris Evans, que é o Capitão América, entrevistei o Antônio Bandeiras, entrevistei Demi Lovato, entrevistei, ai meu Deus, bom, Thalia, entrevistei... Taylor Swift você fez também, não? Fez, não fez? Agora, dos internacionais, eu fiquei encantada pela simplicidade e pela maneira como essa pessoa se comunicou, não só comigo, que você ser bacana com o apresentador, com o condutor da matéria, com a pessoa que está ali, beleza, mas você, normalmente eles são, mas ser bacana com quem está atrás das câmeras, que mostra, isso é bom demais, de fato, né, quem é a pessoa e tal. Então, não só na frente das câmeras, mas por trás das câmeras, eu sempre observo isso. Foi a Katy Perry. A Katy Perry, para mim, foi encantadora quando as luzes acenderam e quando as luzes se apagaram. Ela foi muito querida, não só comigo, mas com toda a minha equipe. Legal. E aí, quando o artista ganha a equipe, ganha o artista também. Porque eu observo demais as pessoas que eu entrevisto e que eu conheço, como que elas tratam não só as pessoas que trabalham com elas, mas também as que trabalham comigo. E aí a Katy Perry, neste quesito de simpatia, generosidade, simplicidade, ela ganhou disparada, assim. Mas você falou dos nacionais aí, você não falou uma entrevista inesquecível sua, você não falou. Eu sei que é difícil botar uma, mas de repente você pode botar duas. É difícil, Júnior, porque é isso que eu te falei, assim, foram muitas ao longo dos anos, né? Que inesquecível às vezes não é a melhor, né? Literalmente, às vezes é uma coisa que era uma história que tocou, que você ficou muito tempo com aquilo na cabeça, você fala, nossa, aquilo ali meio que, não vou dizer mudou minha vida, mas às vezes, né, te viu... Eu acho que Chitãozinho e Chororó... Olha que legal. Foi pela história deles, por tudo que eles representam na música. Chitãozinho, só vou dizer para você que teve uma festa na casa do meu pai aqui, que ele apareceu do nada, há muitos anos atrás, anos 90, ele veio de bota, com aquele cabelão, com aquele chapéu, deu 5 horas da manhã, foi todo mundo para a piscina, pegamos ele à força de bota e tudo, jogamos ele na piscina, 6 horas da manhã, com uma multidão aqui, depois foi jogar futebol no campo, 6 e pouco, 7 da manhã, ele deve lembrar disso. Delícia. Tem pessoas que rendem muito, né? Ivete Sangalo é uma delas, assim, tipo, que ela rende demais nas entrevistas. Dessa nova geração, Luan Santana é uma figura muito carismática também, muito querido. Ele veio na sua casa, não foi? Sim, ele esteve aqui em casa. E acho que uma entrevista que ficou para a história foi a entrevista que eu fiz com a Xuxa. Foi mesmo. Foi aqui em casa também, que foi divertidíssima, que a gente fez até um game Paquita versus os personagens dela versus os meus personagens. A gente fez uma competição, foi muito engraçado aqui do lado de fora de casa, foi divertidíssimo. E por ter juntado, né, essa coisa do infantil, a Xuxa e Eliana, e a gente perguntas que as pessoas queriam muito fazer, a gente respondeu, né? Então foi bacana, foi marcante.
Não precisa nem dizer mais, você já fez um hall da fama aí do Brasil e de fora, não precisa mais nada. Querida, eu queria te agradecer muito de você estar aqui. É uma pena que a gente está fazendo por Zoom. Agora, eu só vou te dizer que a próxima, você não vai vir para o Rio de novo e não vai passar aqui, tá bom? Então vai ter uma parte 2 aqui no estúdio, já está intimada a você vir aqui, tá bom? Combinado. Tá combinado? Só se você me mostrar a sala de troféus. Claro, já tá separado. Querida, obrigado, sucesso para você sempre, muita saúde, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que inspira tanta gente aí, que você sabe que eu sou... Somos fãs seus aqui. Ô, Júnior, você arrasa como entrevistador, muito bom, parabéns. São seus olhos. Olha, de tudo, estudioso. Você tentou roubar um pouquinho aqui do meu brilho, mas tudo bem, eu vou deixar para lá, que eu também dei uma entrevista, né? Inevitável, inevitável. Eu sou muito curiosa, por isso que eu virei quem eu virei, porque eu sou curiosa demais. Então, eu te ver aí, com tantas coisas importantes atrás de você ali. Filho de quem você é? Você acha que eu não vou te perguntar nada, meu filho? Não, impossível. Tem que te perguntar, pelo menos, alguma coisa. Um beijo para vocês. Obrigada. Beijo. Tchau.